E aí, gente, tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Felipe, eu sou um dos professores aqui do cursinho e eu vou ajudar vocês em história, passar um pouco do meu conhecimento. Uma coisa importante que eu gosto sempre de ressaltar sobre o cursinho é que nem todo mundo é professor, mas todo mundo é ex-aluno. Então a gente conhece a dinâmica de cursinho, a dinâmica de vestibular, então por isso a gente acredita que a gente tem muito a contribuir com vocês, né? Porque um dia fomos nós, né, na pele de vocês, tá bom? Então, não vou me estender muito, quero ser objetivo com vocês. Nós vamos falar aqui sobre história, certo, meus queridos e minhas queridas? Bom, falar um pouco de história. A gente vai começar hoje com pré-história, tá bem? E, enfim, é um conteúdo bem bacana que sempre ajuda você a ter um bom desempenho no Enem, tá bom? São fundamentos, assim, da história, tá? Então, assim, antes de qualquer coisa, eu preciso deixar claro para vocês que depois eu vou deixar na nossa plataforma, o Classroom, uma lista com 5 exercícios que já caíram em vestibular, né, sobre esse tema que a gente vai tratar aqui hoje, e eu preciso muito que você faça, tá? Faça esses 5 exercícios depois de assistir a aula, para eu saber se você está entendendo o que eu estou explicando, tá bem? E eu vou te acompanhar, né? Vou mandar uma mensagem para você, dando um feedback, enfim, para mim é muito importante, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos para cima. Começando aqui a aula de história, eu quero falar um pouco sobre quem nós somos, né? O cursinho. Então, nós somos um cursinho aí completamente comunitário, a gente não cobra nada, a gente só quer realmente ajudar, né? As pessoas que de fato precisam, se precisam e de fato querem, ou passar no vestibular, ou fazer um concurso, ou algo nesse sentido, tá bem? Então, a gente tem aí cerca de 10 anos já, e, enfim, desde então a gente é completamente comunitário e conta com a ajuda uns dos outros. Então, eu, por exemplo, né, falando agora um pouco de mim, eu sou um ex-aluno. No ano de 2014, que eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu conheci o cursinho, fiz o cursinho, não passei, aí voltei em 2015. Quando eu voltei em 2015, aí eu consegui passar no vestibular, né? Então, assim, e depois de passar no vestibular, eu voltei para dar aula, e é essa a nossa dinâmica. Assim, a gente acredita que a gente vai conseguir ajudar todo mundo, tá? Então, vamos lá. Agora, falando um pouco de mim, eu sou um ex-aluno do cursinho, como eu já disse, no ano de 2014, 2015 eu tive lá, né? Muitas das pessoas que dão aula para vocês e que vão dar aula para vocês aqui no cursinho já foram meus professores, e hoje eu tenho a alegria de dividir esse projeto com eles, né? Enfim, eu sou arquiteto, sou formado pela Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo, e a minha bolsa eu consegui através do cursinho, uma bolsa ProUni, né, um curso aí caríssimo, arquitetura e urbanismo, ainda mais na Anhembi, que é uma faculdade relativamente boa, né? Enfim, se eu fosse pagar o curso, eu ia ter que tirar do bolso aí quase R$ 200.000, uma grana que eu e a minha família nunca teríamos condições de ter, né, para pagar uma universidade. Então foi muito legal e olha que bacana, né? Primeiro, conhecimento e segundo, a economia de uma grana que eu nunca teria condição de ter, né? A gente sabe que tem gente que acaba sofrendo bastante para pagar a faculdade. E, enfim, eu posso dizer que eu fiz completamente gratuito e eu sei que vocês também têm condições, tá bom? Então a gente vai se ajudar aqui, eu sei que todo mundo tem mais do que condições de chegar lá, tá bom, gente? Então, é isso aí, vamos lá. Falar um pouquinho rapidamente aqui de como a gente divide a história, tá? Hoje a gente vai falar de pré-história, mas a nossa linha do tempo ela se divide mais ou menos dessa forma. Pré-história, a pré-história conta os primórdios da Terra, antes da escrita, como o ser humano surgiu, como ele se organizava e como ele sobrevivia, certo? Na Idade Antiga, a gente já tem alguns escritos, então a gente começa a ter documentos, né, escritos sobre as primeiras civilizações, então a gente vai entender um pouco desse processo de formações de cidades e etc, certo? Depois disso, só tá errado essa história aqui, que o AC e o DC ali na cruz tinha que estar antes da Idade Média, tá? Mas enfim, me perdoem. Enfim, Idade Média é esse período aí onde a gente vai ver as cidades que eram gigantescas tendo que se reinventar, vão começar a surgir doenças, né? A parte da tecnologia e da construção civil vai começar a evoluir bastante, então aquelas grandes catedrais, castelos, aquela coisa linda que a gente vê nos filmes vão começar a aparecer. Então, mais ou menos esse período aí, tá? Depois a gente parte para a Idade Moderna, que é onde
a gente tem as revoluções, então a gente começa a ter indústria, chega a locomotiva, enfim, a tecnologia começa a crescer e as cidades começam a crescer novamente, né? Se na Idade Média as cidades se tornam tão grandes que não tem capacidade de suportar e acolher todas as pessoas e elas fogem, né? Já na Idade Moderna essas pessoas voltam, porque a cidade ela se moderniza de tal forma que ela pode atender todo mundo agora e acolher todo mundo, né? Depois disso a gente tem a Idade Contemporânea, e a Idade Contemporânea é aí já o período pós-revoluções, onde a gente já está entrando aí para a fase que vamos ter um contato maior entre os países, né? A coisa de guerras mundiais, de grandes conflitos envolvendo todos os países, o mundo começa a se tornar globalizado. E aí depois a gente chega nas atualidades, que é 2021, meu amigo, que ano, né? Que ano, já começamos legal, gente. Mas enfim, vamos lá. Vamos passar para frente e falar um pouco de Idade Média hoje. Idade Média não, perdão, de pré-história hoje. Sendo bem objetivo, tanto a história, quanto a antropologia, quanto a biologia, quanto a filosofia, a sociologia, tem formas de entender como supostamente o mundo veio a acontecer, né? Dentro disso, existem duas teorias, né, que se sobressaem entre as outras. Em biologia, vocês vão ver que tem várias, né? Tem a biogênese, abiogênese, panspermia, um monte de loucura lá, né? Mas, enfim, o pessoal de bio vai falar mais disso com vocês. Mas as duas predominantes são o criacionismo e o evolucionismo, tá bom? Então, a forma histórica de entender como o mundo teria começado a existir, né? Existe a ideia do criacionismo, que aí Deus teria criado todas as coisas, né? Que está ligado não só a um pensamento judaico-cristão, eu abranjo isso mais, acho que há muitas civilizações, para falar a verdade, todas, tá? As primeiras civilizações todas acreditavam que, enfim, o mundo tinha começado a partir de um Deus. Então, é uma lógica de se pensar, né? E aí, não necessariamente o criacionismo dá o passo a passo de como o mundo veio a existir, né? Eles contam histórias dentro de cada religião, dentro de cada civilização, mas não diz o passo a passo, tipo, foi assim, assim, assado, depois aconteceu isso e isso. Não. A maioria fala Deus criou, né? Enfim, eles não chegam a detalhar muito, mas tem histórias, tá? Então, assim, é uma teoria válida, porque quando a gente pensa em história, a gente leva muito em conta os testemunhos das pessoas, né? Então, a gente leva em conta o que as pessoas acreditavam, a gente, de forma alguma, desconsidera a cultura dos povos, porque a gente entende que, sabe aquela história do toda mentira tem um fundo de verdade? Então, é mais ou menos essa história, né? Independente seja mentira ou não, tudo que se conta tem algum fundo de verdade, né? E todas as civilizações falam a respeito disso, tá? Da mesma forma, tem o evolucionismo, né? Que é a teoria mais ligada à ciência mesmo, principalmente ao darwinismo, né? Do biólogo Charles Darwin, né? Que seria aí um dos maiores biólogos da história, tá bem? E, enfim, é uma teoria que está sendo construída há muitos e muitos e muitos anos, né? Enfim, ela vai tentar explicar como é que as coisas aconteceram de maneira lógica, observando a natureza, as dinâmicas dos animais, com os ambientes, enfim, é todo um pensamento, né, lógico. O criacionismo já pensa mais do ponto de vista de fé, né? Enfim, então são meio que antagonistas, mas não necessariamente os dois são inimigos, né? Até porque o criacionismo, ele abre espaço para essa explicação, né? Como cada coisa começou, como cada coisa existiu. O evolucionismo tenta entrar já nesses detalhes, né? Enfim, então, o evolucionismo vai dizer que dos menores organismos, os mais simples, houve um processo de evolução, né? E de, vamos dizer assim, de seleção natural dentro disso, onde os mais fortes foram sobrevivendo e foram criando novas espécies, novas variantes, e aí o mundo foi se construindo como ele é hoje, né? E é um pensamento mais contemporâneo, porque o Darwin aí, ele é, né, ele é posterior aí à Idade Média, então ele já é um biólogo da Idade Moderna. Então, você parar em pensar, o criacionismo,
ele está ligado com as primeiras civilizações da humanidade. O evolucionismo, ele já é um estudo que vem pós-Idade Média, né? Então, são algumas diferenças e, como eu disse, são formas de pensar, não necessariamente os dois se contrapõem, tá bom? Bom, então entrando mais a fundo em pré-história, eu vou deixar 3 referências para vocês aqui. Uma coisa que vocês vão entender sobre mim é que eu gosto de assistir filme e série. Então, assim, a melhor forma que eu consigo aprender, principalmente história, filosofia, né, língua portuguesa, literatura, essas coisas, é assistindo séries ou filmes. Por quê? Porque história é uma matéria de humanas, então você observa o comportamento humano. Um filme ou uma série retrata um comportamento humano, então tem meio que a ver, entendeu? E assim, no fim das contas, todo mundo gosta de história, gente. Vocês podem até falar, mas estudar história é chato. Mas por que estudar história é chato e ouvir a fofoca da amiga não é chato? Saca? É história do mesmo jeito. A diferença é, a fofoca da amiga, você, de certa forma, tem interesse em ouvir. A história, né, a história como toda a matéria, a disciplina de história, não, você não tem interesse. Mas, talvez, dependendo dos gatilhos, você comece a desenvolver esse interesse e aí vai ser show de bola. Fechou? Bom, enfim, vou deixar essas 3 bibliografias para vocês aí. Primeira série The Walking Dead, né, uma série bem famosa, tá indo para, acho que já terminou a 10ª temporada, se eu não me engano, tá? É uma série que tem no Netflix, tá? Eu acho que até a 8ª temporada já tem no Netflix, e é legal para você entender justamente a dinâmica de como as pessoas viviam, tá? E o Enem sempre vai ser dessa forma. Ele não vai te cobrar data, ele vai te cobrar entender e explicar como as coisas funcionavam. Então, você não precisa saber data. Você precisa entender a dinâmica da época, entendeu? Então, dentro disso, a série The Walking Dead, ela mostra muito da dinâmica de um mundo pré-histórico. Por quê? É um pequeno grupo, não dá para ter muitas pessoas, eles vão de canto em canto, fugindo dos predadores, que eles seriam os zumbis e até os outros seres humanos que são rivais, né? Dentro disso, eles buscam alimento, buscam lugares onde eles consigam alimento fácil, remédios, coisas nesse sentido, ou seja, estão sobrevivendo, certo? O grupo é pequeno, porque se tiver muita gente, fica difícil sustentar, entendeu? E eles estão sempre, 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 sempre mudando de lugar para lugar, tá? Mostra um pouco da dinâmica do que era a pré-história. Da mesma forma, tem o filme Os Croods, né? É uma animação, e, enfim, ela mostra muito também nessa dinâmica, o medo que os seres humanos tinham das grandes predadores, o ato de se esconder nas cavernas para fugir dos grandes predadores, o medo do mundo noturno e essa busca por alimento, né? E sempre vivendo em famílias pequenas. Os grupos da pré-história não passavam de 40 pessoas. Quando tinha 40 já era muito. Então, os grupos eram pequenos, tá bom? Bom, aí, além disso, tem o filme 10.000 antes de Cristo, que começa a falar um pouco das primeiras civilizações, né? As primeiras cidades, mostra muito essa coisa da crença das pessoas, dos sacerdotes, da religião, da caça, das primeiras construções, tá? Então é legal esses 3 filmes aí para você entender um pouco mais do que a gente vai falar aqui. E eu garanto para você, se você entender esses 3 filmes e conseguir entender mais ou menos como é que funcionava aquela sociedade vendo esses 2 filmes ou essa série do The Walking Dead, eu garanto que você vai conseguir fazer uma prova muito mais tranquila, tá bom? Bom, continuando aqui, o estilo de vida da época era muito voltado para caça e coleta, né? Então, assim, como eles não sabiam plantar as coisas, como não tinha geladeira e não tinha programa da Ana Maria Braga ainda, o que a galera fazia? Eles caçavam animais, certo? E eles coletavam os alimentos das árvores ou da terra que eles tinham ali disponíveis. Era dessa forma que eles viviam. Quando acabavam esses alimentos, eles tinham que trocar de lugar, porque eles não sabiam plantar, eles não entendiam essa dinâmica ainda, né? Lembra que eu estou falando que são os primórdios da terra, os primeiros seres humanos, como é que a dinâmica funcionava? Então, é mais ou menos isso aí, tá, gente? Então, a galera vivia de caça-coleta, viviam nas cavernas, era o abrigo que eles tinham, né? As primeiras noções de abrigo são sempre se escondendo, né? E eu acredito que isso tem até a ver, e existem teorias na história sobre isso, que tem a ver até com os animais. Eles olhavam, sei lá, o roedor cavando e se escondendo embaixo da terra, eles falavam, vamos fazer igual. E eles
fizeram as primeiras casas, né, em buracos, ou eles corriam para cavernas para se esconder, né, dos grandes predadores. Da mesma forma que eu falei para vocês, viviam de caça-coleta, e tinha a questão do nomadismo. O que é o nomadismo? Cara, se eu estou num lugar e eu não tenho alimento, e eu não sei como fazer alimento, ou como plantar, ou como colher alguma coisa, eu vou para outro lugar. Então, eles viviam dessa forma. Eles ficavam num lugar, quando acabavam os recursos, eles iam para outros lugares, certo? Eles iam para outros lugares buscando mais alimento ou buscando condições climáticas melhores, né? Imagina que você está no inverno, saca? Você não vai querer ficar num lugar frio, aí você vai correr para um lugar que é mais quente. Então, eles buscavam condições climáticas melhores e buscavam alimento, tá? Coisa importante de falar é que eles sempre buscavam ficar perto dos rios, porque o rio tem água potável. Se você não tem água, meu amigo, você morre, né? Então, eles tinham essa preocupação aí, tá? Continuando aqui, outros elementos da pré-história aqui, né? A pré-história é o período anterior, né, ao aparecimento da escrita. Antes de começar a ter escritos, o ser humano só sobrevivia, ele foi tentando se reinventar, e a pré-história tenta explicar um pouco de como era essa dinâmica, tá bom? Além disso, a pré-história é toda voltada para soluções cotidianas. Como não tinha escrita, não tinha construção de conhecimento. As pessoas basicamente sobreviviam. Então, a pré-história conta essas soluções cotidianas que as pessoas tinham para os problemas do dia a dia. Então, imagina que você tem que caçar. Não dá para você caçar na mão, saca? Então, eles tinham que criar algum tipo de ferramenta para caça, algum tipo de ferramenta para quebrar um coco, saca? Uma ferramenta para você se proteger do frio, enfim, essas soluções cotidianas. Além disso, ressalto mais uma vez, sobrevivência a partir das necessidades. Eles respondiam às necessidades que eles tinham, né? E até doido isso daí, porque a gente é um pouco assim, né? Como eu posso dizer isso? A gente gosta de zona de conforto. E a gente só faz o que realmente a gente precisa fazer para sobreviver. A gente não costuma fazer muito mais além do que a gente precisa, né? Então, assim, cara, se você não tá morrendo e você tem a oportunidade de ficar a tarde inteira no sofá, a tendência é você ficar a tarde inteira no sofá. Porque a sua sobrevivência não está em risco, então você pode, ó, descansar. É mais ou menos isso, tá? Além disso, tem 3 fases, sendo as mais importantes. O período paleolítico, que conta esse início, né, das pessoas, dos pequenos grupos, enfim, dessa sobrevivência. E o neolítico, porque o neolítico vai mostrar esse momento de transição, onde as pessoas vão começar a entender a natureza e começar, por exemplo, fazer plantio, saca? Então aí as coisas vão começar a mudar. Período mesolítico seria um período intermediário ali, tá? Passando aqui para o próximo slide, a pré-história, ela vai falar muito, muito, muito mesmo, ainda mais no período paleolítico, desses primeiros seres humanos, né, que seriam aí os ancestrais do homem. Dentro da teoria do criacionismo, o homem já nasceu como ele é hoje, né, ele já passou a existir como ele é hoje. Do ponto de vista do evolucionismo, o ser humano veio de um ser primitivo e foi evoluindo até chegar no que nós temos hoje, tá? Então, aí seriam aí os ancestrais. Eu não vou ficar falando esses nomes feios pra caramba aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Australopithecus, pelo amor de Deus, você não vai colocar um nome desse no seu filho, então não vale a pena falar, tá? Mas, enfim, esses seriam os seres primitivos aqui, e pra você ter uma ideia, esse Australopithecus, que é esse primeiro aqui, e esse Homo habilis, são os mais antigos, tá? Esse Homo habilis seria o primeiro ancestral do homem que parou de andar que nem um macaco, sabe, sei lá, com os 2 pés e as 2 mãos apoiadas no chão. Esse cara já começou a andar como um bípede, né, só apoiado nos pés. Então, Homo habilis, depois o Homo erectus, o Homo sapiens, que seria aí o nosso parente mais próximo, tá bom? Acredita-se que os primeiros homens surgiram ali na África, tá? Ou nesse espaço do Oriente Médio e se espalharam pelo resto do mundo. Continuando aqui, como eu já disse, todo esse período paleolítico é voltado para as dinâmicas do dia a dia, né? Então, eles criavam pequenas ferramentas para sobreviver e para desenvolver as atividades que eles precisavam, e eles tentavam se ajudar ali da maneira que podiam, né, em pequenos grupos, para sobreviver, tá bom? Bom, continuando aí,
Eu falei um pouco desse período mesolítico, né, que seria um período intermediário, meso, metade, meio, não sei se faz algum tipo de lembrança para vocês. Mas, enfim, aí tem esses negócios de pedra, pedra lascada, pedra quebrada, pedra mijada, pedra cagada, enfim, não importa esses negócios. O importante é você entender como é que era a dinâmica daquela época. Período paleolítico e mesolítico, sobrevivência. A galera estava ali respondendo às dificuldades do dia a dia, tá? Outro filme aí, ó, que eu nem citei, era do Gelo, é um pouco desse período aí também. Enfim, era um povo mais sofrido aí, tá? E esse período aí, paleolítico e mesolítico, acaba com o surgimento da agricultura. Porque a partir do momento que eu consigo plantar alimentos e cultivar alimentos, eu não preciso ficar caçando mais. Eu não preciso ficar procurando mais, porque eu sei como fazer e eu consigo controlar de forma que eu sempre tenha. Então eu posso parar de ficar procurando e sim começar a plantar. Faz todo sentido, né? Enfim, continuando aí, a gente vem para o período neolítico. Então, período neolítico, ou pedra polida, gente, esquece esse negócio de pedra, não importa se é neolítico, se é pedra polida, pedra mijada, o importante é você entender como é que era a dinâmica da época. Pô, pré-história é sobrevivência. A galera está sobrevivendo, elas vão tomar soluções ou tomar atitudes, né, em decorrência das necessidades, que é o quê? Comer, de dormir, de não morrer, né? E não ficar com sede. É isso. Então, as soluções são a respeito disso, tá? Mas, enfim, no período neolítico, a grande mudança acontece, que é o quê? Se no paleolítico e no mesolítico o ser humano vinha, né, sobrevivendo como podia ali, e dando seus pulos e pulando de galho em galho, e eu vou lembrar mais uma vez o termo nomandismo. As pessoas eram nômades, iam de canto em canto buscando condições climáticas boas e alimento. Show? Maravilha. Agora, no período neolítico, a gente já tem uma dinâmica diferente porque a gente tem o sedentarismo. Bom, e o sedentarismo nada mais é do que as pessoas começarem a parar de ficar correndo atrás da sobrevivência e sim se estabelecerem em lugares fixos. E aí começam a surgir as primeiras tribos, e aí começam a surgir os primeiros povos e as primeiras civilizações que posteriormente vão se tornar grandes cidades, tá bem? Qual é a coisa que fez essa parada realmente acontecer? A agricultura. O ser humano entendeu que dava para plantar os Paranauê e colher e não passar fome. Então, assim, descoberta da agricultura e outra coisa que teve foi a pecuária. Eles entenderam que se eles tivessem um bichinho fêmea, um bichinho macho, mantesse ali, eles iam acasalar, ter novos animais, eles podiam se alimentar daqueles animais sempre. Então a galera sacou isso, show de bola, não precisa mais ficar correndo. Eles começaram agora a pegar esses animais, construir o cercadinho, manter a galera lá, e também na parte da agricultura, a galera começou aí a cultivar alimentos. E foi isso, né? E até interessante isso daí, tem um filósofo, Schultz, ele fala um pouco sobre essa dinâmica de pré-história, e ele chega a montar uma teoria de que a mulher teria descoberto a agricultura, porque nessa sociedade pré-histórica, antes do período neolítico, né, a galera estava sobrevivendo. Então, o que acontecia? O homem, naturalmente, por ele ter uma força física maior, ele se lascava caçando os animais. E a mulher, ela cuidava da cria, né, por ter esse elo mais forte com a cria, e ficava por ali. Então a mulher começou a observar mais a dinâmica da natureza e ela começou a perceber como é que acontecia esse negócio da plantinha. E aí ela, teoricamente, teria descoberto a agricultura. Olha que louco, né, gente? Muito legal isso daí. Muito obrigado, mulheres, por isso. Continuando aqui, dentro dessa dinâmica também já neolítica, onde o povo começou a criar grupos, né, e até tribos maiores, a galera se organizava da seguinte forma: como eles tinham que conviver, tinha que dividir e delegar as tarefas, né? Tinha gente que era voltada para proteção, então, por exemplo, você imagina que o homem, antes ele caçava, agora essa força que ele tem, ele vai usar para
proteger, para ser meio que guarda, e proteger a galera dos grandes animais. Um exemplo, entendeu? Aí tem a galera da agricultura, tem a galera que cuida das crianças, tem a galera que cuida dos animais, entendeu? Então a galera foi se dividindo. E por que isso foi legal? Porque começou a ter especialistas em cada área. Imagina você fazer a mesma coisa o dia inteiro. Mano, chega uma hora que você é craque naquilo. Então você vai até descobrindo coisas novas, ensinando coisas novas. Então começou a ter um crescimento, uma melhora, e uma parada muito mais legal. Tá vendo essa coisa? No período paleolítico, a galera se matava para sobreviver, não tinha tempo para pensar, era sobreviver. Se virava. Agora, no neolítico, quando a galera tá mais de boa, a galera começa até a pensar em coisas novas, descobrir coisas novas, que é muito legal. Um bom exemplo disso aí é o artesanato, né? O artesanato foi uma coisa bem legal que aconteceu. Então, assim, gente, até as artes aí começaram a acontecer, né? Show de bola. Bom, então, a partir do período neolítico, com o surgimento das primeiras civilizações e das tribos, a gente começa a ter um crescimento populacional. Os grupos que não passavam de 40 pessoas, agora passam de 100, 200, 300, 400. A gente acredita que teve até cidades com 20 mil pessoas, né? Tribos com 20 mil pessoas, é muita gente, né? Enfim, dentro disso começa a surgir escravidão, porque começa a ter conflitos internos, então, enfim, as pessoas começam a escravizar umas às outras para ver quem mandava mais. Além disso, tem a questão da agricultura, que eu disse que foi o fator preponderante muito maneiro que aconteceu aí, e essa é a dinâmica de civilização. E a partir daqui, minha gente, começa a dar sua merda, infelizmente, né? Vamos lá. Bom, falando um pouco sobre a religião da pré-história, ela é fundamental. Todo mundo na pré-história cria alguma coisa, saca? Então, eles tentavam explicar de onde eles vieram, do desconhecido de alguma forma, né? E essa forma sempre foi voltada para o sobrenatural, para as crenças, para a fé. Então, a gente não pode descartar a fé, porque ela é muito mais do que um achismo, né? Ela é uma construção histórica que vem desde lá dos primeiros seres humanos da Terra. Tá? E aí, dentro disso, tinha gente que acreditava em um Deus, tinha gente que acreditava em muitos deuses, tinha gente que não acreditava em nada. Moral da história, cada um foi tentando encontrar um jeito ali, né, de crer em alguma coisa, principalmente sobre como as coisas surgiram, né? E é doido isso, porque o ser humano tem essa coisa do acreditar no divino, né? Tipo, acreditar numa coisa maior do que ele, saca? Tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita na ciência, tem gente que acredita em si mesmo. Enfim, cada um tem um ser maior ou algo maior para crer, né? Ou, sei lá, esperança, não sei. Só um pensamento mesmo. Continuando, esse período neolítico, ele vai acontecer, saca? Cidades vão surgindo, a galera vai começando a plantar, e Paranauê, e Tubirabiron, e blá, blá, blá. Bom, as primeiras cidades vão começar a surgir, principalmente nesse espaço da Mesopotâmia aqui, ó, no Oriente Médio, né? A galera vai começar a ficar por aqui, por quê? Era um espaço conhecido como a Crescente Fértil. Por que a Crescente Fértil? Era um lugar muito bom para viver. Tipo, dá para plantar muita coisa, tinha muita água, saca? Era bem legal. As condições climáticas eram boas, então a galera começou a se concentrar mais por aqui, tá? Bom, aí, após a consolidação dessas cidades, desses primeiros povos, a galera começa a gastar tempo com outras coisas, e no meio disso, o pessoal começa a tentar encontrar jeitos e maneiras de se comunicar. E aí disso vai surgir a escrita. E a escrita é um marco que vai dividir a, a pré-história da história antiga. Então, quando a gente chega nesse período, a gente consegue, de fato, transicionar para a história antiga, né? Nessa transição aí que vai do surgimento da escrita, meus queridos amigos. Gente, então é isso aí que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer tipo de dúvida, deixa nos comentários, deixa no nosso grupo do WhatsApp, deixa lá no Classroom, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês, tá bom? Não se esqueçam, por favor, de responder as questões que eu vou deixar lá no Classroom, certo? Porque eu vou olhar uma a uma para dar um feedback para vocês ali. E se surgiu alguma dúvida, cara, eu vou caminhar com você. Mina, eu vou caminhar com você. Eu quero ajudar vocês nisso, tá bom? Tamo junto e é nóis. Tchau, tchau.